Mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham através, portanto, dos canais oficiais do Instituto Superior Politécnico de Sol Nascente e desde já pedimos as mais sinceras desculpas por questões técnicas, fomos obrigados a interromper, portanto, o nosso debate e, portanto, como dizíamos, o tema proposto é sobre a história de Angola, avanços e recuos. Está conosco o professor Venceslau Cassese, está conosco também o doutor Seu Lulo, está conosco o doutor Piedade. Portanto, doutor Venceslau Cassese, nós tratávamos sobre os avanços e recuos que, portanto, podem ser anotados ou apresentados em relação aos períodos pré-colonial, colonial e o período pós-colonial na história de Angola. E com certeza que nós perguntávamos ao doutor Venceslau relativamente a uma frase comum segundo a qual a história, ou seja, Angola não tem história. Portanto, tomava a palavra o doutor Venceslau. Doutor Venceslau, que avanços e recuos podem ser apontados, portanto, na história de Angola? Eu acho que sim. Há avanços e há recuos. A história de Angola é um processo. Está na forja da sua construção. Se tivermos em linha de conta os períodos pelos quais a própria história tem vindo a passar. Falamos da história pré-colonial, falamos da história colonial e da história pós-colonial. E cada um desses períodos tem aí os seus pontos positivos e pontos também por refazer. Então é nessa lógica que nós dizemos que de facto a nossa história está em forja, precisa de mais fundamentação em alguns aspectos, o que se espera de facto a colaboração de toda a gente, não só dos historiadores, não só dos sociólogos, dos antropólogos, mas de todas as forças vivas da nação, para que de facto reconstruamos e construamos a nossa história com vista às gerações vindouras terem uma história um pouco mais coesa, um pouco mais unida e um pouco mais falante em termos dos factos ocorridos dentro do nosso território angolano. Muito obrigado, doutor Venceslau. E vamos agora passar para o doutor Seu Lulo. A título introdutório, doutor Seu Lulo, que avanços e recuos, portanto, podem ser apontados na história de Angola no período pré-colonial, período colonial e período pós-colonial? Bem, há avanços, realmente, né? Há avanços. Não vamos dizer que não há avanços, porque a história que se ensina hoje, isto é nos tempos pós-independência, né? É uma história já que tem alguma aceitação no âmbito nacional, porque nem está tudo perdido, não, senhor, porque o que está, né, de fato, sabemos que a vida e a história de um país começam com o conhecimento da cultura do povo desse país. O território angolano era habitado por diferentes povos a quanto da chegada dos europeus. E esses povos eram diferentes uns dos outros. Nunca se conheceu aquilo que devia ser uma unidade histórica. Não foi possível, porque cada povo, cada grupo etnolinguístico era independente. E sendo independente, de fato, né, deve ter, naturalmente, a sua história, o seu modo de vivendi. Esta parte, de fato, se calhar terá escapado um bocadinho, ou não foi tida em consideração pelos primeiros, digamos assim, aqueles que quiseram escrever alguma coisa sobre esses nossos povos, né, que habitavam o território angolano. E significa dizer que nós somos obrigados, ali temos de compreender a história como sendo um processo longo em construção e em reconstrução. Portanto, o que já está construído? O que nós já podemos dizer que constitui, né, orgulho? E o que ainda não está feito? Portanto, o que é e não deve ser? O que deve ser, mas não é ainda? Portanto, temos avanços de certeza absoluta, porque já também temos mesmo, né, alguma coisa escrita a favor mesmo dos povos, dos grupos etnolinguísticos angolanos, a cujo conjunto se dá o nome da nação angolana. Muito obrigado, doutor Seu Lulo. E há aqui uma nota que foi sublinhada pelo doutor Seu Lulo, que diz respeito à questão da cultura, né? Portanto,
o doutor dizia que conhecer a cultura, a história é precisamente conhecer a cultura de um povo. Do povo, sim. Doutor Jeremias, acha que, portanto, a cultura angolana está presente na história de Angola? Em primeiro lugar, boa tarde aos colegas de painel. Estender também boa tarde aos nossos internautas que acredito que acompanham este debate. Dar parabéns também a essa instituição, são 10 anos. E eu particularmente, às vezes, tento medir a grandeza dessa instituição por aquilo que eu vejo a partir de fora. Mas hoje entrei e vi que não é somente a estrutura física que representa essa grandeza dessa grande instituição, e aproveito esta oportunidade para dar parabéns aqui. Eu, ao receber o convite, vi que era um desafio muito grande para falar da história de Angola, mas também muito bem-vinda para nós, Gabinete da Cultura, porque quando se fala da história de Angola, o que paira no ar, para mim, são 2 provérbios, 2 adágios populares. Um é nosso, e muito utilizado, que diz que normalmente a história é contada por quem ganhou a guerra, e isso cria muitas limitações. E outro, que é provérbios africanos, que diz o seguinte: até os leões contarem as suas próprias histórias, as narrativas pertencerão sempre aos caçadores. Ou seja, então, estes 2 provérbios, e aqui falando até como acadêmico, limitam muito a história. E esses debates são sempre muito bem-vindos porque dão várias perspectivas políticas, acadêmicas, e dão uma maior abertura à própria história. Agora, se a história, a cultura está presente na história de Angola, está. Inclusive, há aspectos da nossa cultura que foram criados com a história. E alguns vão avançando perigosamente, porque se nós olharmos um bocado para a nossa história, e esse é um ponto e em gesto de introdução, estamos a criar uma cultura, se calhar, de teimosia, porque nós teimamos a ultrapassar uma fase da história que deve ser ultrapassada, que parece estarmos ainda presos a uma nação pós-conflito. E isso, quando falarmos em, por exemplo, retrocessos, eu vejo isso como um encrave, como um retrocesso, porque nós temos 20 anos de paz. Acredito, eu assinalo o ponto alto depois da independência. Um dos pontos altos é termos acabado com a guerra civil. E parece que da guerra civil para aqui continuamos um bocado presos. Não se nota grandes avanços na proporção que devíamos ter. E parece ser já cultural. Então, é um dos aspectos que eu quero aqui assinalar. A cultura está presente, está, mas há aspectos que devemos pôr de parte, e esse é um deles. Penso que em gesto introdutório era uma primeira abordagem. Pois, doutor Jeremias... Também provocação. Pois, em gesto de provocação, preferência aqui há alguns aspectos que são, na verdade, interessantes e com certeza que vão ser discutidos portanto, durante o nosso debate. Mas eu queria voltar ao doutor Vencilau. O doutor Jeremias foi falando sobre coisas muito interessantes, como, por exemplo, fez referência à questão da história, né? Ele dizia que a história, comumente, ele recorre a um adágio, a história é contada por quem ganhou a guerra. E se quisermos olhar para, portanto, a história de Angola, no período pós-colonial, o senhor acha que esse adágio portanto, é articulado, é adequado à história de Angola? Eu penso que sim. O doutor Jeremias, economista, acompanha o processo de desenvolvimento econômico e social. Dizia o camarada doutor António Agostinho Neto que não há independência política sem econômica. Não há independência política sem econômica.
E os ovimbundos também dizem, Chilandongombe, Chitunda Ponjo. Portanto, é economia. E quem detém a economia? Detém a economia aquele que tem o poder. Poder. Quem detém o poder é que detém a economia também. Mas o que ele vem a dizer não deixa de ser verdade. A história, nós aprendemos também na própria história, que a história é classista. A história é mesmo classista. E não pode deixar de o ser, porque tem que haver sempre uma classe a defender os interesses da maioria e da minoria. Esse deve fazer a história. Então, essa classe deve fazer a história. Isto não significa a exclusão dos outros ou das outras forças, não. Mas o protagonismo da história está, de facto, nas mãos daquele que detém o poder. Mesmo assim, nós durante muito tempo, aliás, durante o tempo considerável, de facto, vivíamos no partido único, tanto o sistema monopartidário, e que não foi uma opção individual, mas foi uma opção contextual. Sim. Nós assumimos a independência numa turbulência de ideologias. E, naquele tempo, a ideologia que estava em update, tanto estava acima, né, que estava, tanto, digamos, que estava a vigorar, era a ideologia marxista-leninista, que tinha por escopo fundamental a defesa dos interesses da classe proletária, dos camponeses e dos explorados. Então, toda a dinâmica do exercício do poder e toda a história estava em volta da defesa daqueles que durante 500 anos não tinham voz nem palavra para reivindicar os seus direitos. Então, a história que se foi fazendo ao longo dos 16 anos estava em volta desses interesses primários, que são os interesses da classe operária, da classe camponesa e dos intelectuais revolucionários. Portanto, dos intelectuais revolucionários. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que se fazia tinha que estar, portanto, em volta dos interesses dessa classe. É a mesma classe que foi fazendo, de facto, também a história. A mesma classe que foi fazendo a história para compreendermos, de facto, os pontos positivos e negativos que nós vivemos durante esse percurso. Talvez pudéssemos dizer que houve mais pontos positivos do que negativos, a contarmos com o contexto. A contarmos com o contexto. O contexto, portanto, o contexto ditava essas regras e nós não podíamos fugir do contexto. E quando o contexto mudou, também tivemos que nos adaptar aos outros contextos. Para dizer que, durante os 16 anos, de facto, nós vivemos uma etapa que podíamos dizer airosa. Digo airosa por quê? Airosa porque o camponês, filho do camponês, tinha acesso à escola, tinha acesso à universidade, tinha acesso, de facto, aos bens da nação e do Estado. E isso é positivo, isso é histórico. Então, é uma fase que também deve ser marcada pela história. Se durante muito tempo, durante 500 anos, a classe pobre estava excluída, portanto, dos benefícios do Estado, dos benefícios do poder, então houve uma reviravolta muito grande. Muito grande. Foi uma revolução muito grande, em que, de facto, aqueles que nunca deveriam ter voz, por circunstâncias de outros contextos, passaram a ter voz. E forjou-se uma história naqueles moldes. Agora, aquela etapa passou, estamos agora numa outra etapa do pluripartidarismo. É a história também. Para dizer que recebemos a nossa independência, ou assumimos a nossa independência, conquistamos a nossa independência em 1975, e, com a nossa independência, forjamos a nação, onde nos movemos hoje. Formamos o Estado e formamos o governo, porque sem governo, sem Estado, não se pode falar da nação. Portanto, isso é histórico também. E, ao longo desse tempo, houve, de facto, o conflito entre irmãos, mas esse conflito foi ultrapassado também, é histórico. Isso é história. Houve vários acordos ao longo deste mesmo período e que culminaram, de facto, com os acordos do Luena, do Memorando do Luena, que nos deram, de facto, a paz de que beneficiamos hoje com todo o respeito, que também tem os seus pontos fortes,
talvez tenha um outro ponto, talvez que seja discutido, mas que também sua história. Então, para se dizer aqui, não há povo sem história, não há povo sem cultura, e não podemos entender a história no sentido clássico, como você ouvia falar no passado, que a história só era para as dinastias fortes. Não. Aqueles factos que marcam a nossa vida, aqueles factos que dirigem os nossos destinos, aqueles factos que nos colocam também no contexto nacional, internacional e universal, para nós são os tais pontos fortes, talvez o que de menos fizemos, são os tais pontos fracos que nós poderíamos chamar de recuos, mas que de facto temos história, temos. E hoje a nossa história é escrita. Nossa história é escrita, também é narrada pelos nossos antepassados, pelos nossos mais velhos, para dizer que alguma coisa nós estamos a fazer. Tanto em termos culturais, em termos acadêmicos, em termos sociais, nós vemos infraestruturas que ontem não existiam, hoje existem. Isso é histórico. Temos as novas cidades, novas centralidades, isso é histórico. Se ontem aqui no nosso país não havia centralidades, não havia cidades, não havia outras infraestruturas da autoria dos próprios angolanos, hoje temos. Ao termos essas infraestruturas, também marcamos a nossa história, que vai ser o legado para as gerações vindouras. Portanto, para dizer que concordo que, de facto, a história é feita por aqueles que assumem a liderança do país, é mesmo assim. Mas que isso não significa a exclusão de ninguém. Claro, isso são passos, é um processo que nós agora estamos a assumir e pouco vamos também consolidar a nossa história. Muito obrigado, professor. Era mesmo essa ideia que eu queria deixar no ar. É que a história da Angola, a nossa, continua em construção. Não é um processo já terminado. Se olharmos um pouco para os manuais, por exemplo, os manuais de história, do tempo em que eu estudei história, aí na 7ª, 8ª classe, um pouco mais abaixo, não são os mesmos que os atuais. E acredito que, à medida que o tempo for passando, também esses manuais vão evoluir. Portanto, a ideia que eu quis mesmo deixar no ar era esta. Pois é. Então, muito obrigado, doutor Jeremias. E vamos ouvir agora o doutor Seu Lulo. Doutor Lulo, este adagio aqui que foi aplicado pelo doutor Jeremias e é aplicado, tal como perguntava o doutor Wencelau, na opinião do doutor Seu Lulo, o doutor acha que a história de Angola é narrada pelos vencedores? Bem, vamos rebuscar aquilo que já foi dito, né? A quanto da vitória dos portugueses, vamos dizer assim, né? Sobre o povo, né? O povo angolano, neste caso, né? Os grupos etnolinguísticos que habitavam neste território angolano. Nesta senda, né? A grande esta ideia, de fato, nós vamos chegar à conclusão de que o português depois se vangloriou, venceu a batalha e fez as 30 né, por uma linha, significa dizer que espezinhou aqueles indivíduos que deviam ser os donos da sua própria história. E isto atribuído a nós próprios, portanto, a guerra tem que ser ganha por alguém, né? Não podem ganhar os dois contendores, né? Não podem ganhar a guerra ao mesmo tempo. Né? Um tem que ser vitorioso e o outro tem que se render. Se quisermos aplicar isto a essa situação, não vamos dizer que, ao escrevermos a história de Angola, vamos excluir alguns, mas algumas coisas vão ter que ficar para trás. Aqui tem que haver prioridade e muito subjetivismo, porque vale a pena aqui ressaltar tudo aquilo que é nosso, aquilo que nós que vencemos. Então, nós temos que ser pessoas da primeira linha. Embora o tempo depois também venha dizendo, não, lembre-se de que também acolá há um sítio, acolá há uma pessoa, que não sei o quê. E todas essas coisas devem fazer parte também da vossa história. Por isso, penso que é um bocadinho subjetivo, mas a tendência é esta, né? A tendência é mesmo esta. Quem venceu a batalha, de fato, é rei. Venceu a batalha, sinceramente, né? Canta a vitória, né? Canta a vitória.
Voltando também um pouquinho mais para trás, né? De fato, embora alguns, se calhar, pensem assim, há sempre uma outra ideia. Não. Paremos com isto, porque isto não nos leva a lado nenhum. Estamos numa terra que é de todos nós, então aquilo que temos que fazer tem de ser para o bem de todos. Então tem de haver inclusão. Tem de haver evolução. O doutor Venceslau sente que há evolução na história de Angola e olhando para a própria historiografia pré-colonial de Angola, e podemos começar por ali porque verificamos que há uma certa tendência de exaltação do norte, né, dos grandes reinos do norte, do pré-colonial, e os reinos do sul e sobretudo da região central de Angola são por vezes ignorados na historiografia de Angola. O doutor poderia, portanto, aqui apresentar algumas razões que fazem com que os reinos do Planalto Central, os reinos do Sul, sejam menos estudados que os reinos tanto do Norte? Bom, antes de responder à pergunta de Vossa Excelência, gostaria de dizer que, de facto, o que disse o Dr. Saululo é importante e a mesma ideia do Dr. Jeremias. A história é feita por aqueles que ganham a guerra. E o angolano ganhou a guerra. Sim, porque nós, quando estamos a falar de ganhar, nós estamos a falar de questões meramente internas ou interpessoais. Não. Estamos a falar da afirmação do povo angolano. Nós ganhamos a guerra. Ganhamos a guerra como? Vencemos o colonialismo. Vencemos o colonialismo. Agora fazemos a nossa história. Aquela história que nos foi alienada durante 500 anos. Então, essa é a história que nós estamos a fazer. Sim. Criamos a independência, recebemos-la, conquistamos-la, conquistamos a reconciliação nacional, hoje é um facto, é um ganho dos angolanos. Conquistamos agora a veia de reconstrução da nação, é um facto angolano. Vejamos, por exemplo, esse rio que foi desviado lá no Cunene, que durante 500 anos a seca sempre existiu, mas nunca se desviou um rio para beneficiar as populações autóctones. Isso é um facto histórico. Um facto histórico. Para dizer que os ganhos de que nós nos referimos são mesmo nossos, do povo angolano, de que o povo angolano se orgulha. Portanto, há um princípio no mundo que diz assim: o que é que isso quer dizer em português? Se a família luta entre si, você que não é família, não atire para lá uma pedra, porque você vai criar problemas. Atire para lá uma massazinha, para que não crie lesões. Porque os donos que estão a lutar, que estão a disputar, no momento próprio reencontram-se e criam a sua paz. Portanto, esse fenômeno que nós estamos a interpretar no sentido positivo, de que a história nossa está cheia de bons factos. Um dos factos mais importantes que nós podemos dizer é a reconciliação que nós conquistamos, em que todos nós nos revemos. Agora, indo à questão de ser, de facto, a mais valorização dos reis do Norte e não do Sul, eu penso que não. Eu, como historiador e como um homem da cultura, não digo isso porque nós temos a estátua de Quico II. No Bailundo, essa estátua não é do Norte, é mesmo do Sul. Portanto, temos outros projetos da valorização daquelas figuras que lutaram, de facto, contra a penetração colonial. E esse projeto está no Ministério, que se eu estiver a mentir, o meu diretor que o diga. Portanto, é um projeto abrangente de Cabinda, Cunene, do mar ao leste, e até na altura, quando foi gizado, nós na altura, como técnicos, também demos lá as nossas ideiazinhas. Portanto, não há exclusão de entidades ou de figuras históricas. O que há, sim, é priorização de uma ou de outra, em função, de facto, de dados disponíveis para criar o figurino real que nos garanta a fiabilidade dos dados, dos factos ocorridos. Isso é que temos. Que haja discriminação do Norte e do Sul, isto o Ministério, nem o nosso Executivo, nunca tem isso em linha de conta. Também não existe. Não existe a nível da cultura, porque tudo que se passa em termos da história, a cultura é sempre notificada. E a cultura, de fato, tanto quanto me recorde, tanto quanto o meu diretor se recorda nos eventos que temos participado, nunca houve esse pronunciamento. O que há é que
Pode haver um pouco mais de aceleração num ponto e menos aceleração no outro ponto. Não há discriminação nesse sentido. Sim. E a este respeito, falta aquele que foi o maior liceu que o Luanda tinha, né? Foi dado o nome, foi atribuído o nome de Mutuiaquevela, portanto já é muito bom. Durante a colonização, esse pormenor foi notado, mas não relacionado com os reis, não. Quer dizer, aquela política, né, do colono, dividir para melhor reinar, isso sim. Eles chegaram ao ponto de dizer ao homem do norte: tu és esperto, e ao homem do centro-sul: tu és obediente. São questões que têm um fundo um bocadinho complicado. Aquele esperto, porque ele fica muito no mundo dele. O outro tem que ser assim. E quanto ao Ambo, de fato, aqui dá para perceber, porque o Ambo foi o distrito mais cristianizado. Foi uma terra bem cristianizada. Muito obrigado, doutor. Doutor Jeremias, segundo dados, o Estado, o Partido do Estado, né, portanto, que é o Partido do MPLA, no período pós-colonial, tentou construir um Estado baseando-se num Estado colonial, portanto, português. Ou seja, a estrutura do Estado do MPLA foi, portanto, baseado na estrutura do Estado português. E nessa transição, né, do Estado português para o Estado angolano, que é uma espécie de continuação, ficou presente nesse Estado continuado vários elementos culturais, portanto, coloniais. E verifica-se que a cultura de Angola tende, portanto, a ser desprezada e aquelas tendências de discriminação, portanto, do angolano, do assimilado e do indígena, aparentemente estão presentes, portanto, na cultura angolana. E o que é que o doutor tem a dizer em relação a esse aspecto? O doutor acha que há um certo esforço de recuperar-se e valorizar-se a cultura angolana? Sim, eu não diria ter certo esforço. Valoriza-se muito, porque eu particularmente não noto esse desprezo, não sei, não noto. E o tempo em que eu estou aqui no gabinete é um tempo curto, são 2 anos e 8, 9 meses mais ou menos por ali, não mais que isso, e não noto esse desprezo da cultura angolana, da valorização da cultura, por exemplo, do Ocidente. Eu não noto. O que eu noto é a valorização. Até hoje tem programas de divulgação, valorização e preservação da nossa cultura. Porque a certa altura, talvez, e seja isso que faz com que muita gente conclua que há um desprezo, a certa altura é que a nossa transmissão, a transmissão daquilo que são os nossos valores para a geração que está a vir agora, perdemos um certo controle. Porque a partir do momento que passou-se a se falar em resgate de valores, é porque conseguimos perceber que alguns valores nossos perderam-se. Pois, mas quando se trata de resgate de valores, esses valores estão identificados? Sim. Bom, os valores estão identificados. E aqui o doutor, quer dizer, apesar de eu ser, né, estar ocupar este posto, essa pasta, mas há aspectos que eu sou pequeno, sou miúdo demais diante do doutor Seu Lula e do doutor Cassese. Mas os valores estão identificados. E nós temos até um manual que o Ministério da Educação acredito estar a distribuir até agora de forma grátis, que é o autor, já foi diretor do ICED, o doutor Condonguente. Muito bem. Que fala de resgate dos valores culturais. Portanto, isto foi aceito, o próprio Estado aceitou, e aquele livro foi mesmo patrocinado no sentido de ser distribuído de forma grátis para contribuir no resgate de alguns valores que, a certa altura, foram perdidos.
mas também não é uma perda total, porque há aspectos da nossa cultura que hoje ainda são vividos. O que é preciso é alargar aqueles que praticam aqueles valores. Por exemplo, eu tenho 50 anos e fui dos jovens na altura em que passou por certos rituais tradicionais como a tradição, a circuncisão. A minha circuncisão foi mesmo de forma tradicional. Nós, a esta fase do ano, que era a fase das férias grandes, em junho, entre o frio, nós íamos todos lá para o Quimbo, no avô. E era aquele período que acontecia a circuncisão, mas era a circuncisão feita de forma tradicional. Muitos de nós, como eu, o meu caso, a minha circuncisão foi feita com caco de garrafa. Portanto, e são valores que ainda hoje são feitos. Vêm os direitos humanos, já não se faz, mas temos comunidades nossas, embora com número bastante reduzido, que ainda conserva esses valores. Se formos aqui na região do Namibe, Benguela, ainda há o Mufico, a iniciação feminina. Quer dizer, são valores que hoje, em função do contexto, também temos que olhar para isso, em função do contexto, os números reduziram bastante. Até pode ser uma redução também ilusória, porque vamos olhar que a nossa população cresceu muito. Se formos recuar até 1991 e 2, 90, a nossa população cresceu muito. E isso pode nos criar a ilusão de que aqueles que praticam ou que ainda aderem a estas práticas, o número é pequeno. Mas se fizermos uma análise um bocado mais fria, sem paixões, mais realística, mais real, e tendo em conta esse crescimento que tivemos em termos de populacional, vamos ver que ainda é um número aceitável que praticam esses valores. Estes e outros. As reuniões de Ondjango. Aqui, por exemplo, há reuniões de Ondjango. Se nós demos uma volta nos reinos aqui, o Ambo tem 5, vamos ver que há muita prática que aqui dentro do casco urbano ainda passa despercebida. A quem não conhece um determinado ritual, ele vai perguntar o que é isso. E é aí onde a gente às vezes chama a atenção às universidades, e aqui até uma oportunidade para nós. Deixamos mesmo um desafio. Visitem os reinos. Lá vão ter uma outra visão da história. Essa história que estamos aqui a debater, a parte cultural, que o doutor perguntou se existe cultura na história de Angola, visitem esses reinos, vão ter uma resposta diferente da minha. Esta foi muito fechada. Se calhar alguém vai dizer, não, é uma resposta política porque ele só respondeu, existe. Não. Vamos visitar os reinos. Então o doutor considera que a resposta será mais prática. Os reinos devem ser a reserva, portanto, para a cultura de Angola. Eu lembro-me que, portanto, em algum texto que eu fui lendo sobre a questão do resgate da cultura africana, acredito que foi em 1958 que o Ghana, o Kwame Nkrumah, realizou uma conferência, né, na cidade de Accra. E essa conferência visava essencialmente também resgatar a africanidade. E esse resgate à africanidade passaria, por exemplo, pela consideração dos nomes africanos, né? E por esse motivo, Kwame Nkrumah procurou buscar um antigo nome do Ghana, né? Atribuindo a Costa de Ouro. E em relação aos nomes, tanto individuais, foi dando valor aos nomes tradicionais nossos. Por exemplo, Frederico Kapuka, chamaria-se Kapuka Frederico. E através, portanto, do nome tradicional é possível identificar o indivíduo em qualquer parte do mundo onde estiver. Portanto, Kapuka é precisamente se calhar um nome dos ovimbundos e é possível identificar o Ochimbundo em qualquer parte do mundo. Portanto, o doutor não acha que esses elementos, questão dos nomes, a própria língua, estão muito mais reservadas portanto, nas zonas rurais? Então, estão reservadas e penso que também isso é um desafio que nós temos, um desafio cultural grande. Não é? Se há desafios políticos, há desafios
econômicos. Por exemplo, agora precisamos fazer a nossa economia andar, diversificar a economia, porque ao longo dos tempos fomos muito dependentes do petróleo e tal. Também há este desafio. Nós, em tempos, fizemos uma visita com o embaixador do Quênia em Angola, veio e disse que queria visitar um sítio tradicional que não fosse muito longe, e levamos às Pedras Candumbo. Ao ouvir a história dali, contada, narrada por um nativo de lá, um Soba, ele chamou de lado e perguntou: vocês ainda não têm isso escrito? E eu, uma vez, no dia da dança, o Dr. Vesilau foi lá apresentar as nossas danças, o Nhache e outras danças todas tradicionais. Eu, no fim, fiz um desafio ao Dr. Vesilau. O Dr. Vesilau tem que escrever. Exato. Isso tem que estar escrito e tem que estar lá no museu. E vamos meter mesmo, de acordo, Dr. Vesilau Cassese, não vai ganhar propriamente o caráter de um artigo científico. Esse tem aí algumas regras, mas está lá a história contada. E sempre que recebermos visitas de fora, de qualquer parte do mundo, de Angola e do mundo, está lá uma história contada por um historiador e com credibilidade suficiente para o livro estar num museu. Quer dizer, portanto, é aquilo que a gente às vezes diz, muitas bibliotecas vivas. Muitas das bibliotecas vivas vão se perdendo sem que deixem algo escrito. Então, é este pensamento. Não deve estar, essa tem que ser uma luta. Está a ser desencadeada ainda de forma fria, é uma guerra fria. Mas é preciso ativar, trazer essa guerra para que os resultados dessa guerra sejam tangíveis, visíveis. E a visibilidade é esta. Por exemplo, futuramente, o meu filho, em vez de ser, por exemplo, que eu tenho um filho que se chama Isidro Chisanga. Chisanga Isidro. É esta, quer dizer, navegando nos ideais de Kwame Nkrumah, portanto, esta que deve ser. Pois. E doutor Vesilau, vamos olhar para outras questões inerentes portanto, à problemática da história de Angola. E se quisermos analisar os ciclos da história de Angola, o grande problema começa, sobretudo, no período pós-colonial e, sobretudo, na altura em que começam a formar-se os movimentos políticos em Angola. E então, em relação, primeiro, à própria fundação dos partidos políticos, né, há ainda uma certa tendência de ambiguidade, né, em relação, portanto, do ponto de vista cronológico e depois as figuras intervenientes esse elemento pode ser aplicado tanto para o partido MPLA, portanto, para o partido UNITA, que portanto, formou-se depois lá com os estudantes que se organizavam lá fora, antes de Savimbi ter se afastado de Alden Roberto. E do ponto de vista cronológico, o que é que se pode dizer em relação à fundação dos partidos políticos, começando exatamente pelo MPLA e pela FNLA? Bom, sobre os partidos políticos, os atuais partidos políticos, porque de facto já houve partidos políticos antes dos movimentos de libertação nacional. Estamos a falar da literatura da intervenção naquele tempo, quando apareceram os movimentos, vamos descobrir Angola, o Farol, etc., na Angola. E naquela altura mesmo, nos anos 50, mais ou menos a caminharmos para os anos 60, havia partidos políticos que deram origem, de facto, aos movimentos de libertação nacional. E depois desse período, nascem os partidos políticos, verdadeiramente partidos políticos, depois já da independência. Portanto, depois da independência, a independência foi levada a cabo pelos movimentos de libertação nacional. O MPLA, a FNLA e a UNITA. São os movimentos de libertação nacional. Então, esses movimentos de libertação nacional passaram a partidos políticos. Agora, pode haver uma espécie de isolamento de um ou de outro partido político, talvez, em termos de pensamento geral. Mas, em termos de harmonia nacional, os partidos políticos, hoje, como partidos políticos, estão todos reconhecidos.
Hoje ninguém desconhece que, de facto, o nosso parlamento é dominado pelos partidos antigos e pelos partidos novos. É o caso do MPLA, é o caso da FNLA, é o caso da UNITA, como partidos antigos, né? Partidos, como se diz, partidos antigos, e estão outros partidos. Com relação às datas, de facto, as datas, no que diz respeito aos movimentos de libertação nacional, havia esse problema entre o MPLA e a FNLA. Quem foi o primeiro? Se é o MPLA, se foi a FNLA. Nós sabemos as etapas por onde passou a FNLA. A FNLA começou, portanto, por UPNEA, União dos Povos do Norte de Angola, passou para a UPA, União dos Povos de Angola, e passou para a FNLA, Frente de Libertação Nacional de Angola. E o MPLA também passou por estas pequenas siglas para dar, de facto, no dia 10 de dezembro de 1956, dar um manifesto original e legal de MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, isso em 1956, e depois aparece a FNLA com Frente Nacional de Libertação de Angola, né? Frente de Libertação Nacional de Angola, e depois aparece também a UNITA, portanto, União dos Povos, União Nacional para a Independência Total de Angola. Então, ali já não temos mais problema nenhum. Tanto é verdade que hoje celebra-se, de facto, o dia do início da luta armada, celebra-se o dia do alargamento da luta armada e celebra-se o dia da UNITA. Nessa altura, não temos mais aqueles problemas historiográficos de que a quem cabe, de facto, o privilégio de ter lutado por Angola, a quem não cabe. Hoje todos estamos de acordo que os 3 movimentos de libertação nacional que foram reconhecidos nos acordos de Alvore em 1975 são os protagonistas da independência de Angola. Aqui já não temos mais outros problemas. O que as pessoas devem fazer, de facto, é acorrer aos documentos escritos, porque estão escritos. O meu diretor estava a dizer que, de facto, há livros que naquele tempo não existiam, há outros livros que existem hoje. Por exemplo, há um livro da 5ª classe, onde estão os 3 líderes dos 3 movimentos de libertação nacional. O que às vezes as pessoas querem... Doutor, desculpa, quais são esses líderes? Diga. Os líderes são Dr. Antônio Agostinho Neto, Ordem Roberto e Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Estão lá todos, no livro da 5ª classe. Portanto, esse livro até foi escrito, portanto, sem qualquer paixão. E estão lá as fotografias, as imagens dos 3 líderes de libertação nacional. Portanto, significa isto, que este livro ainda não saiu depois dos acordos talvez façamos, digamos, portanto, nesse tempo já de uma convivência muito mais alargada. Esse livro saiu um pouco muito antes. Significa que há dados históricos que, de facto, existem na história. As pessoas não querem, às vezes, também aceder, porque eu me recordo, uma vez dessa, tive uma conversa com um colega meu, mesmo do gabinete. Eu disse, não, o livro onde estão os 3 líderes está aqui. Não, mas ele disse, não, mas o chefe, isso é verdade? Eu disse, não, o livro está aqui. Aqui não há exclusão de ninguém. Então, é uma questão só também de mobilizarmos as nossas mentes, por forma que comecemos a pensar bem também. Porque, às vezes, o que existe é acusar sempre tudo que é negativo, tudo que é positivo, tudo que é negativo. Não, fulano não deixa. Não é verdade isto. Não. A imprensa, a própria imprensa, tanto escrita como falada, tem dado, de facto, voz aos historiadores, aos antropólogos, aos sociólogos. Claro está que a nossa história está em construção. Há dados de pessoas muito importantes que talvez participaram mais do que uma outra pessoa, que não aparece, mas é uma questão de pesquisa. Esta é a razão pela qual, quando se enaltece os heróis, também se fala de heróis anônimos. Para dizer que há muita coisa boa que nós temos, que é preciso termos coragem, também vontade, né? Também mobilizarmos as nossas vontades, sobretudo, para não estarmos sempre a pensar negativamente dos outros também.
comecemos a nos confiar mutuamente para que nós façamos uma história realmente nossa, despida de quaisquer preconceitos. Isto é luta, isto é uma conquista de mobilização das nossas mentes, das nossas vontades, para fazermos dessa pátria uma pátria onde todos consigam viver como irmãos. Portanto, este é o nosso ponto de vista. Agora, queria dizer só uma coisinha aqui. Sim, doutor. O doutor dizia que, pronto, pode ser que as pessoas falem assim, que não, o MPLA quis construir um Estado, a semelhança do Estado português. Não, não é verdade isso. Não é verdade. Pode parecer, mas não é verdade. Não é verdade por quê? Uma vez alguém perguntou, o camarada doutor Antônio Agostinho Neto, o camarada doutor Antônio Agostinho Neto respondeu assim, nós não lutamos contra ninguém, lutamos contra o regime colonialista português. Portanto, a luta foi contra o regime, não foi contra as pessoas, não. Sim. O que de bom que as pessoas tinha que ser aproveitado. Agora, o que de negativo, tanto fosse o português ou o angolano, desde que mantivesse ideias colonialistas, essa era a vítima da nossa luta. Portanto, Angola fez um governo saído, de facto, da Revolução Angolana, um governo não de cópia portuguesa. Não de cópia portuguesa. Tanto é verdade que, naquela altura, o nosso governo, a nossa ideologia era marxista-leninista. E Portugal nunca poderia coabitar com o marxismo-leninismo. Eu me recordo, em 1988, quando fui a Portugal estudar, nós tínhamos algumas divergências com nossos colegas estudantes portugueses, o doutor sabe disso. Porque nós defendíamos o marxismo, ferro e fogo, e eles defendiam o capitalismo. Logo, seria contraditório copiarmos um Estado protagonistas da Guerra Fria. Exatamente, no tempo da Guerra Fria. O Partido Comunista Português não teve assim muito peso. Exatamente, mas até hoje, não teve. O Partido Comunista Português. É verdade. Portanto, o nosso governo, isso é que fique bem claro, que não se trata de plágio nem nada, o nosso governo criou um governo, de facto, de defesa do camponês, do operário e do intelectual revolucionário. Foi esse governo criado. Foi tanto assim que, mesmo pessoas, nós como de condição, não fomos parar lá onde cada um ia parar. É verdade, como benefício de um Estado revolucionário, atento às necessidades dos mais pobres. Dos mais ricos também, lá não iam só os pobres. Ricos e pobres iam, portanto, não era um Estado de cópia capitalista, não, é um Estado que atendesse, de fato, o contexto. Porque naquele tempo, o contexto era que a defesa dos interesses dos mais desfavorecidos durante os 500 anos de luta. Muito obrigado, doutor Venceslau. Ainda há muito por se discutir e pronto. Eu, se calhar, vou partilhar mais tarde com o doutor Venceslau um artigo que foi publicado na Universidade de Harvard, que faz aqui uma abordagem do processo histórico da história de Angola, no período pré-colonial, colonial, pós-colonial e a tentativa da continuação do Estado português em relação ao Partido do Estado. Desculpa, uma chegada. Sim. De facto, esses pontos de vista existem. Mesmo naquele tempo existiam. Nunca vão parar. Sempre existiram. O que, de facto, também as pessoas devem saber é que Angola é um país livre e independente. As pessoas podem pensar o que quiserem, mas também que se reservem no direito de pensar positivamente naquilo que os angolanos também de positivo fazem. Porque nós também não estamos a questionar os outros estados como fazem. Há estados que se dizem de democráticos, mas atropelam os direitos humanos. E se fôssemos nós a fazê-lo, sairemos em ponto cheio, portanto, no jornal. Mas é preciso as pessoas também terem hombridade de pensar bem naquilo que os outros de bom fazem também. Os erros vão existir, mas a capacidade de superar os erros é que dignifica a pessoa. Muito obrigado, doutor. Vamos passar agora para o doutor Seu Lulo. Doutor Seu Lulo, na condição de historiador, e me parece que, portanto, a história de Angola acaba por estar mais ou menos distorcida a partir do surgimento dos movimentos políticos. E o doutor concebe que há uma congruência em relação, portanto, às figuras fundadoras dos movimentos políticos e os períodos em que foram fundados? Antes de responder, gostaria de dizer que creio que foi dia 13 de fevereiro de 2013, em Luanda,
Saiu no jornal O Continente assim. É bom e oportuno que se construam, digamos, monumentos históricos para os 3 líderes. Na altura, já o primeiro presidente, né, já estava no mausoléu. E a resposta é esta, em relação ao Dr. Savimbi, a resposta é esta de alguns angolanos. É justo que também o Dr. Savimbi tenha direito a um monumento histórico, assim como o Dr. Oldeno Roberto. E outros indivíduos disseram assim, sobretudo para o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, ainda é um pouco cedo. E isto para evitar que, olhando para aquilo, alguém se lembre e fique mal, por causa de muitas vidas perdidas. Portanto, é a resposta que está lá, de alguns. E ainda há quem diga assim, a seu tempo, se por enquanto é cedo, haverá momento, haverá mesmo tempo para que se, de fato, né, chegue à conclusão de que vale a pena também esses 2 que ainda não têm monumentos não levantados a seu nome, também tenham direito a esses monumentos históricos. Portanto, isto é fevereiro de 2013 em Luanda, no jornal O Continente. E em relação ao Partido do Estado, de fato pareceu mesmo, sim, embora fosse tempo de pouca monta, né, mas também pareceu assim mesmo. Pareceu assim porque isso era notado na medida em que, quando se fala, né, de um lado e do outro lado não, significa dizer que há um lado aí que é somente positivo. É por aí. E nessa altura, todos os outros indivíduos estavam já assim quase que excluídos. É mais ou menos por aí. E também já agora quero aproveitar o momento para ressalvar aquilo que eu dizia assim, isso em relação, né, à vitória, né, dos vencedores. Eu queria chegar a esta, quando eu dizia assim, conclusão. Portanto, se nós vencemos o colonialismo, portanto, o regime, né, colonialista português, estamos de parabéns, não foi fácil, mas chegamos conseguimos vencer. Ok. Na nossa história, e ainda bem que está aqui o doutor Piedade, diretor da cultura, ainda há alguns aspectos que podemos incluir. Tal é o caso das figuras de Norton de Matos, né? Vicente Ferreira. Sim. Esses, de fato, não nos devem meter raiva, não. Sim. Lá mesmo onde estão bem. Toda criança que passa por aí, mas quem é? Depois, quando aprenderem, quando chegarem na quarta classe, vai ficar a saber que, de fato, esses indivíduos fizeram assim. De fato, até aí, não foi um mal de todo, não, senhor. A fundação, outra vez, né, daquela portaria, não sei o quê, a própria, né, mesmo fundação de Nova Lisboa, no dia 1 de setembro de 1928. Portanto, tudo isso, de fato, é também uma espécie de riqueza para nós. Estamos aqui em Angola, e normalmente nós estamos aqui a ver na cidade do Huambo. Muito obrigado, doutor. E em relação então à questão que eu fazia, no que diz respeito à questão cronológica do surgimento dos movimentos políticos, tem havido aí um bocadinho de confusão, sobretudo em relação aos adeptos da FNLA, porque eles, normal, né, que puxem a brasa para a sua sardinha, isso é normal. Dizem que não, que o movimento, o partido deles foi anterior ao do MPLA. Eles dizem isso mesmo. Em relação aos da UNITA não, já sabem que, de fato, não tem nada a reivindicar, porque, de fato, são mesmo os últimos. São os últimos que também lutaram. Essa cronologia, é um bocadinho assim complicada, porque, mesmo para o MPLA, né, de fato, em 1956, aquilo é um manifesto resultante da fusão daqueles partidos que já havia, né, Meia, Mina, Proa. Sim, isto foi mesmo assim para o dia 10 de dezembro, portanto, para dizer que, de fato, há já uma fusão, então vamos sair e depois surge assim o MPLA. O que não aconteceu, portanto, o FNLA, como já foi também dito, né, de fato, para se sair de UPNA,
passar para a UPA é porque houve controvérsia, houve problemas sérios. E isto significa também dizer que o MPLA já existia. Enquanto para o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e aparece um outro a dizer União dos Povos do Norte de Angola, então Angola, para esse grupo, só tinha que ser a parte norte. Então já estava excluído tanto o centro quanto o sul da Angola. E depois, esta digamos, desconformidade é que criou tanto, né, a situação tal que se eliminasse o N e ficasse a UPA. Mesmo assim, ainda não satisfez a União dos Povos de Angola. Mas está bem assim mesmo. Onde estava, a partir de onde estavam, até o Namíbia, não sei o que seria. Né? Então, não, isso parece que não cai lá muito bem. Então, passa daí para a Frente Nacional de Libertação, a Frente de Libertação Nacional, que é a FNLA. Portanto, é uma cronologia um bocadinho assim. Bem, O doutor quer dizer confusa? Pode-se entender do ponto de vista político. Pois. Está bem. Doutor Piedade, considera que a história de Angola na década de 50, década de 60, acaba por ter aí os seus maiores problemas? Bem, o doutor acha que há aí uma ambiguidade na história de Angola a partir da década de 50 e 60? Portanto, ambiguidade não creio, porque eu acho que cada um tenta defender uma posição, uma ideologia, uma posição, e a confusão está mais ou menos aí. Mas eu particularmente, vou naquela que, no meu ponto de vista, é a mais consensual. Né? E a mais consensual, no meu ponto de vista, é mesmo a que os mais velhos acabam, inclusive que acaba de pôr aqui na mesa o Dr. Seu Lulo. É. Quando nós vamos, por exemplo, em aspectos cronológicos, penso que eu, pelo menos, nunca ouvi um contrário àquele que o Dr. Seu Lulo estava aqui a dizer. É. Nunca li. Já ouvi pessoas a dizerem, a tentarem defender, mas nunca vi uma base escrita. Não vi ainda outra. Quem é o mais antigo, portanto, para mim nunca foi questão, porque nunca encontrei um manual como serviço de base, sempre encontro pessoas a tentarem defender, não, nós fomos os mais antigos, nós somos de mil tal. Mas aqueles que eu vi escrito mostram sempre o MPLA como mais antigo, então eu não tenho outra base para dizer, não, eu vi no livro escrito por fulano, talvez leia pouco também. Mas aqueles que eu vi não me deram outra margem para a dúvida. Não tem outra margem para a dúvida. Bem, então, doutor Venceslau, outra problemática em relação às historiais de Angola, a historiografia de Angola, tem que ver precisamente com a imparcialidade, quer dizer, não existe imparcialidade, portanto, na narração da história de Angola. E em relação a isto, poderíamos levantar os exemplos da luta de início de libertação armada. Há uma certa tendência de vincular o início da libertação armada, portanto, aos partidos políticos. Portanto, na opinião do doutor, por exemplo, a FNLA defende que a luta pela libertação armada não teve início no dia 4 de fevereiro. Portanto, esse paradoxo que existe, tem aí alguma imparcialidade? Portanto, o doutor, qual é a posição do doutor enquanto historiador? Bom, é o que está a dizer o doutor é Piedade. O que está escrito? Tanto as datas que eu tenho é 4 de fevereiro, início da luta armada, 15 de março, alargamento da luta armada. Mas por que temos esse conceito? Alargamento e início? Os próprios líderes desses movimentos, quer dizer, aqueles que de facto dão opinião, dão a certeza de como as coisas andaram, né? Deram-nos, portanto, essas datas. E, de facto, acredito que são datas de maior conforto. 4 de fevereiro é mesmo o início da luta armada, que se atribui, pelo menos, aquilo que nós sabemos pela historiografia, ao MPLA.
15 de março é alargamento da luta armada, portanto, que se atribui à própria FNLA. E 13 de março é início da luta armada pela UNITA. Portanto, o MPLA, 4 de fevereiro de 1961, a FNLA, 15 de março de 1961, e a UNITA, 13 de março de 1966. Tudo nos anos 60. Mas isso não põe de parte aqueles que participaram nessas lutas armadas sem que tivesse identificação com os movimentos de libertação daquela altura. É o caso, por exemplo, do padre do cônego Manuel das Neves, né? Manuel das Neves? Sim. Manuel das Neves, que foi padre. Ainda li outro manual que fala do envolvimento de boa parte dos antigos seminaristas que viviam lá no São Domingos, que também participaram no ato do 4 de fevereiro. E é presumível o padre Cônego das Neves estava lá, então, naturalmente... Português ainda. Português, sim. E, naturalmente, os seminaristas também, adeptos dele, também estavam lá. Mesmo ainda também nessa luta armada, portanto, no que se fala, por exemplo, da clandestinidade, aqui mesmo no Ambo, há pessoas que participaram também como adeptos dos movimentos de libertação nacional, por exemplo, por parte do MPLA. Eu conheço alguns que foram meus colegas da faculdade e que outros até foram seminaristas, outros foram padres, que foram presos por causa mesmo desse sentimento de libertação da nação. Claro, o que movia naquele tempo, o que movia as pessoas era aqui. Independentemente de ter esse foco de se aliar aqui e acolá, era de correr com o colonialista português. Isto é que estava mesmo fora. Porque, de facto, o regime, nos últimos tempos, era insuportável. Como insuportável, era preciso encontrar mecanismos de rebeldia contra a ditadura. É verdade. E eu me recordo, na minha terra, ainda no Poço Coisa, há um tio meu, que foi professor, que deu chapada no administrador de posto, administrador branco, porque estava cansado de abusos. É verdade. Há um padre lá que acabou com a exploração, portanto, com a exploração de mão de obra barata, que eram as senhoras que trabalhavam sempre na fazenda do administrador, e o padre, numa manhã dessa, saiu, foi até ao administrador e disse, não, enquanto eu não vir as mulheres brancas a trabalhar na vossa fazenda, também não vou permitir que as nossas mamás negras trabalhem na coisa. Trata-se do padre Damião da Silva, portanto, foi missionário na missão da Chinhama. Isso em pleno tempo colonial. Significa que o regime já era insuportável. Logo, as tendências das pessoas se aliarem aos movimentos, aos grupos que lutavam pela libertação do país ou para se desfazerem, por exemplo, do regime colonial, essa intenção estava em muitas cabeças. Mas era preciso que houvesse movimento aglutinador dessas intenções. Daí, de facto, esses movimentos de libertação nacional, que é o MPLA, a FNLA e a UNITA. Pois, o doutor não receia que essas datas e que, portanto, são apresentadas pelos três movimentos políticos podem algum dia provocar alguma ruptura na história de Angola? Não, até não podem provocar. Não podem provocar por quê? Porque o mais importante não são as datas. Filosoficamente, o mais importante não são as datas. O mais importante são os efeitos dessas datas. Certeiras ou não certeiras. Hoje, discutir as datas pouco nos interessa, porque o país já está livre e independente. A independência nunca se vai dar mais pela segunda vez. Se discutirmos que se foi fulano, não, isso pouco nos interessa. O que nos interessa é que os efeitos dessa data, os efeitos das ações dos homens, resultaram na independência que as pessoas queriam. Pois, doutor Seu Lulo, doutor, na posição de historiador, o doutor concebe que, portanto, essas datas não provocarão alguma ruptura? Desculpe só um momento. Sim, doutor. Eu não estou a desconsiderar as datas como datas, mas nesse momento em que isso cria
uma espécie de confusão na cabeça das pessoas, vamos para o mal menor. O mal menor é quê? O mal menor é aceitar que, de facto, as ações dos homens no tempo e no espaço resultaram numa data definitiva e inquestionável, que é 11 de novembro de 1975. Isso é o mais importante. Pois já lá iremos em relação ao 11 de novembro de 1975, mas vamos então olhar para o doutor Seu Lulo. Professor, não acha que pode algum dia provocar alguma ruptura, essa distorção de datas? Nós estamos num país em que os partidos que temos, sobretudo os três históricos, né, vieram da guerra. Eram movimentos de luta contra o regime colonialista português. No país onde isso não aconteceu, cada grupo organizou-se sob a forma de um partido, e então a luta que se exerce, a luta que se pretende é luta, portanto, né, é o poder político, não porque tenha lutado, não. Aí a situação não se põe. Mas o caso concreto nosso, sinceramente, que tentar apagar essas datas, de fato, não é aconselhável, porque cada um se vale daquilo que significa essa data para si e também para a nação. Então, é bom que todos fiquem a saber quando é que o MPLA foi fundado, quando é que a UNITA foi fundada, quando é que também a FNLA foi fundada. Portanto, isto que fica assim, porque eu vou ter que fico preocupado, mas é com, por exemplo, uma espécie de consenso em relação a uma data nacional, na vertente nacional. Isto em relação à juventude, por exemplo, né? Em relação à juventude. E não ainda sobre a fundação dos partidos, né? Naquele tempo, movimentos, hoje partidos. Portanto, se houvesse, né, uma data consensual na qual, não é, portanto, todos os angolanos jovens se pudessem rever, talvez fosse bom. Isso parece que também já foi tentado, né? Já se começou a fazer isso e não tem estado a surtir efeitos, porque cada partido está agarrado àquilo que a data da sua juventude, né, significa, e os efeitos que já produziu isso, né, os efeitos que já produziu. E eu penso que ainda vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo, porque tudo virá, tudo é possível. O que conta aqui é a vontade das pessoas. Pois, muito bem. Doutor Jeremias, durante a fundação dos movimentos políticos, existiram aqueles movimentos políticos que surgiram com alguns aspectos étnicos e culturais de alguns povos, de algumas etnias. E para o caso, por exemplo, da FNLA, verifica-se que é um partido, né, que vai congregar essencialmente os Bakongo. Depois, em relação à UNITA, vai congregar alguns elementos e alguns símbolos Chokwe, e depois os Ovimbundo. E em relação ao MPLA, apesar de ser um partido, portanto, que sempre se preocupou com integrar todas as etnias, mas o doutor verifica que esse aspecto de etnicidade ainda, portanto, está presente nos partidos políticos? Penso que já não. Não muito, porque também a base da minha resposta está mais no MPLA. Eu sou do MPLA. Né? E não tenho muita preocupação com os outros partidos, assim, enquanto partido político. Né? Como partido, só no que se passa lá dentro, não. Agora, como membros da sociedade, isso preocupa-me. E olhando para o meu partido, penso que não há a relevância de que a pessoa singra ou é mais visível a quando membro de uma determinada etnia. Não, nós não temos. E aqui eu me reservo a não falar dos outros partidos. Mas também, pelo pouco que se ouve, parece que é algo ultrapassado, porque já se viveu isso. Já. Sim, doutor Seu Lulo. Em 2007, pois, foi realizado o 3º Encontro Internacional sobre a Estrada de Angola, no ano Talatona. Pois. Então, lá estávamos todos, alguns africanistas também, outros europeus e alguns americanos.
Quando eu disse que era do AMPO, alguém me perguntou, como é que está a UNITA? Então, eu disse, estamos a associar a geografia ao partido. E ao grupo etnolinguístico. Pois. Sim, portanto, em relação à sua questão. Exatamente. Portanto, depende da mentalidade de algumas pessoas. Há quem entenda assim. Há quem... Mas também já hoje, como também disse o doutor Jeremias, penso que já, se ainda houver gente, é um número muito reduzido. Ainda gente convencida disso. Não. Sim, há uns 10, 20 anos, de fato era assim mesmo, né? Praticamente todo o indivíduo aqui do Centro e Sul estava associado ao Partido UNITA, estava associado, bastava dizer que é do AMPO, não, esse é da UNITA. Esse é da UNITA, era assim. Portanto, eu acredito também relacionava-se, ligava-se diretamente o partido e o líder. Né? Sim, sim. E havia partidos que uma das marcas era, por exemplo, a língua, o mundo. E eu lembro-me que na Guerra dos 55 Dias, uma vez saí, tinha que acompanhar uma tia na Munda. E de regresso estou vivo hoje porque consegui falar um mundo. Porque senão, talvez já não estivesse aqui hoje a falar. É só para parafrasear. Ótimo. Mas são aspectos que acredito que, se a gente ainda a pensar ou a praticar isso, o número é muito reduzido. É tão reduzido que não ganha visibilidade já nenhuma, quase nenhuma. Pois. E, então, doutor Venceslau, se quisermos olhar sobretudo para o partido UNITA, verificamos que os símbolos, por exemplo, da UNITA estão identificados nas etnias. E isso aqui não pode ser, não pode provocar alguma ruptura na história do próprio partido e do país no futuro? Os símbolos da... Sim, sim. Por exemplo, o galo é um símbolo, portanto, acredito que seja um símbolo de choque. Não, mas o galo é comum a todas as culturas. Sim, mas o símbolo do galo. Sim, sim. Não, o galo está presente em todas as etnias. Em o galo todas está canta... o simbolismo simbolismo. Biblicamente, quando Jesus fala a Pedro que você, ao cantar do galo, vai me negar 3 vezes, portanto, não se falava de um galo africano, né? Portanto, o galo... Sim, o galo está presente em todas as culturas. Agora, que seja galo negro, então, se for galo negro, é África. Não tem nada a ver com os ovimbundos. Tem a ver com os ovimbundos, com todas as etnias. Agora, a cor verde é esperança mesmo, também uma cor que nos dá esperança de algum dia, pronto, adquirirmos isso ou aquilo. Agora, eu não acho muito bem que esses símbolos estejam ligados ao grupo etnolinguístico ovimbundo. Por quê? Pela gênese da própria UNITA, né? Claro, cada partido político, cada movimento tem a sua base social. Tem o sítio onde começou e depois vai se alargar, né? Vai se alargar. À medida que se vai alargar, vão aparecendo adeptos aqui e acolá. Agora, todo partido que se quer candidatar à nação, porque o partido é um meio de acesso ao serviço público, tanto ao serviço mais alto, que é o Estado. Então, o partido não pode apegar-se à sua etnia. E não só, se fosse, por exemplo, a própria UNITA ser o partido dos ovimbundos, né? Não teria nascido no Choco. Os que se orgulhariam por este partido seriam os chocos. Portanto, eu acho que também são visões neotribais. Portanto, quem sustenta esse tipo de ideias, de afirmações, quer outra vez retomar aquela máxima grega, não, romana, dividir para reinar. É verdade. Hoje, por exemplo, dizer assim, não, o MPLA está ligado aos Ambundu, a FNLA está ligada aos Bagong, a UNITA está ligada aos Ovimbundos. Não. Assim, no nosso tempo, estamos a atrasar no tempo. Estamos a atrasar no tempo porque quem está no poder, enquanto estiver no poder, serve à nação. De Cabinda a Cunene, do mar ao leste. E os partidos, a sua vocação é de servirem à nação. Logo, essas tendências
neotribais, neoétnicas, não têm razão de existência nesse tempo, em pleno século XXI. Acho que são ideias de ouvir, talvez de respeitar, mas não de acompanhar, acredito eu. Muito obrigado, doutor Venceslau. E estamos, portanto, a concluir o nosso debate, a nossa mesa redonda. Mas antes de concluir, eu gostaria de olhar outra vez para uma outra temática que também é interessante, que tem a ver com o alcance da independência. E, portanto, há aqui uma certa tendência de vincular a independência aos movimentos políticos. A UNITA defende que a independência foi alcançada tanto no local diferente do MPLA, e a FNLA tem outra portanto, interpretação. E qual é a opinião do Dr. Seu Lula em relação a este aspecto? De facto, a questão no princípio parecia ser fácil de entender. A partir do dia 15 de janeiro de 1965, né, quando da realização do primeiro acordo em Alvore, onde os três, naquele tempo ainda movimentos, né, estiveram presentes. E cada movimento fez representar, o caso do MPLA, né, por Nascimento, a FNLA Eduardo Pinocchio, João Pinocchio Eduardo, para a UNITA, José Ndele. Portanto, a intenção era que, de fato, a partir daí, fosse sendo criadas as condições que permitissem chegar até o dia 11 de novembro de 1975. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O fato de não ter acontecido, aí é que está o problema. Por que isso não aconteceu? Por que não aconteceu? O que nós assistimos? O que assistimos é que, de fato, aquilo que foi a partir do mês de julho de 1965, muita confusão em Luanda. Muita confusão mesmo. Tanto a UNITA teve que abandonar Luanda, a FNLA também, depois também a FNLA veio para aqui, também veio para aqui. Até esse tempo ainda estava aqui a FNLA, aqui no Ambo. E então, quando chegou o dia 11, aqui o Savimbi, o Dr. Savimbi, proclamou a independência. Era a República Democrática do Ambo, qualquer coisa assim. E havia já alguns países que reconheceram esta independência. E lá para o lado do norte, também a FNLA fez isso. E em Luanda, o doutor Antônio Agostinho proclamou a independência. O que depois aconteceu? O que aconteceu era que, de fato, todos estivessem debaixo de uma mesma bandeira. E daí a vitória das FAPLA, naquele tempo, né, no ano a seguir, em 1976, no dia 8 de fevereiro, aqui, quando as FAPLA tomaram o Ambo. E lá no Uís foi dia 4 de janeiro. Até esse dia é atribuído ao estádio, né, de futebol lá mesmo no Uís. Quando lá chegaram as FAPLA e retomaram com essa intenção de todos, não é como você dizia, né, de Cabinda ao Cunene, não só povo, mas só nação. Portanto, é de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. Então, era assim. Muito obrigado, doutor Seu Lulo. E estamos na reta final e então, portanto, uma das últimas questões que eu vou colocar ao doutor Venceslau tem a ver com, portanto, o conflito civil que envolveu o partido MPLA e o partido MPLA. E comumente se diz que a culpa do conflito civil em Angola foi da UNITA. O doutor acha que é legítima essa opinião? Bom, quer dizer, é o que disse o doutor Seu Lulo. O processo da independência em Angola foi complicado. Portanto, foi um processo que calha com o nosso processo de independência. Foi complicado, porque calha com a Guerra Fria, em que cada movimento de libertação nacional, quisesse ou não, tinha que se filiar a uma potência mundial. Portanto, onde lutam os elefantes, quem sofre é o capim. Isto é uma das que anda na nossa cultura. Sim. Honestamente, o processo nosso de guerra, que vem calhar, portanto, na guerra fratricida entre irmãos, eu
não tenho opinião segura quem é culpado, quem não é culpado, porque isso é uma cadeia que parte já da própria independência. Portanto, a independência, conforme se lê, né, nos acordos de Alvore, portanto, tinha que acontecer em termos de paz. É por isso que se tinha criado o governo de transição, que devia conduzir o processo até a independência. Portanto, quem devia proclamar a independência seria o presidente da República Portuguesa ou o seu enviado. Isso é que está lá nos acordos. Agora, isso não veio acontecer porque, muito antes mesmo da própria independência, já houve conflito. E então, a independência tinha sido programada a acontecer no dia 11 de novembro, às 0 horas, e na capital do país, que é Luanda. Isso são condições, portanto, sine qua non, para que se aferisse a veracidade da independência. Portanto, dia 11 de novembro, na capital do país, e às 0 horas. E muito antes disso, surge o conflito. Então, o conflito surge e os protagonistas, os que assinaram a independência, deviam estar em Luanda e não estiveram. Só estava em Luanda uma força que cumpriu, em parte, com os pressupostos consignados nos acordos. Dia 11 de novembro de 1975, às 0 horas. E esse diploma não tinha sido revogado. Então, quem estava em condições de o fazer, tinha que estar na capital de Luanda. Agora, as independências proclamadas aqui, no AMBO, como se diz, aqui no AMBO e depois lá no UIS, esses não estavam no acordo. E não só. Se de facto, em termos de lógica da história, se de facto essas independências constassem nos acordos, logo que o governo quis estender a administração em todo o território, teria violado o direito de países livres, de Estados livres e independentes, proclamados também naquele dia. O mundo ter-se-ia levantado. E também ninguém mais falaria de independência unilateral, porque cada um fez a sua independência de acordo com o seu interesse. Ora, isso não aconteceu. Então, houve alguma coisa que não estava boa. Portanto, o clima reinante naquela época, naquele momento, de facto, não era favorável à nossa independência. Não era favorável por quê? Porque era a União Soviética, eram os Estados Unidos da América, que disputavam a hegemonia. E nisso, de facto, quem ficou sacrificado somos nós, os angolanos, para dizer que, de facto, tudo o que aconteceu, honestamente dizendo, podíamos dizer que, de facto, o culpado daquela época é o tempo, é o contexto. Porque há contextos que, de facto, inviabilizam as boas intenções das pessoas. Porque eu não acredito que, de facto, os nossos líderes, os 3 líderes, tivessem que lutar para depois entrar outra vez para uma guerra fratricida. Penso que não. Portanto, eles lutaram para que Angola ficasse livre e independente. Só que as condições não favoreceram para que o seu desiderato fosse, de facto, levado avante. Esta é a razão pela qual o camarada Neto dizia: não são as ideologias o mais importante. O mais importante é resolver os problemas do povo. Essa frase não é de menor alcance em termos de interpretação. O mais importante é resolver os problemas do povo. Para dizer que o conflito havido até aquele tempo, né, que veio desembocar, portanto, na guerra civil, que também demorou o seu tempo, eu penso que a sua culpa é o contexto. As pessoas boa vontade tiveram, mas que, de facto, essas boas vontades não foram suficientes para se contrapor ao ambiente que se vivia naquela altura. Tanto é verdade que, depois da mudança do contexto, encontramos a solução do problema, que são os acordos de paz do 4 de abril. Portanto, para dizer que os angolanos, como irmãos, sempre lutaram para a unidade e para a união. Essa união que nós temos hoje e que nos vemos como irmãos, embora haja diferenças partidárias, isso é normal, porque o mesmo normal é isto, mas que todos hoje pensam numa Angola melhor
numa Angola que deixe, de facto, de ter essas querelas, numa Angola que deixe história, deixe memória e deixe felicidade para os seus filhos. Isso é o mais importante. Muito obrigado, doutor Venceslau. E mesmo já para terminar, doutor Jeremias, e que aspectos devem ser apontados para a melhoria da história de Angola? Para terminar. São muitos. Muitos. Muitos aspectos, porque eu penso que para a melhoria alguém tinha que fazer um livro juntando vários. Mas eu não sei se isso é possível, né? Eu não sei se isso é possível, mas o mais aconselhável é aceitar os vários pontos de vista sem desrespeitar, por exemplo, vamos supor, eu aceito todos os pontos de vista foram contados da história, desde que eles não desprezem o meu ponto de vista. E esses são... Porque vê que a história é contada de várias formas. São várias formas, são vários pontos de vista e cada ponto de vista é visto de um ponto. E há pontos que tentam, como é que digo, denegrir outros pontos, tentar tirar partido daquilo que ele acha melhor. Então, penso, perguntar essa é uma pergunta até um bocado difícil. O que é que deve-se melhorar? Pronto. Talvez eu dê um ponto de vista que também não venha a ser o melhor, mas o aconselhável é tirar um bocado de cada ponto e filtrar. Aí assim vamos conseguir melhorar a história, mas que a história ninguém vai branquear a história da Angola. Ótimo. Muito obrigado, doutor Jeremias. E então, doutor Celulu, o doutor Jeremias apela à imparcialidade da história. O que é que deve ser feito para, portanto, melhorar a história de Angola? Para terminar. Eu tenho duas questões. Uma, que haja liberdade para aqueles que estão interessados em investigar a história. Que haja liberdade. E outra questão, devemos distinguir, se fosse possível distinguir cientistas e políticos, para que uma coisa não tenha nada que se sobrepor, e isto pode também, às vezes, criar um bocadinho de limitações. Sim, em vez de se ir muito longe, quando até se pode mesmo, já não, há limitações. Outra questão, uma mesa redonda deste gênero, seria bom que também incluísse assim alguns políticos, também para termos esta questão mesmo das datas, a cronologia das datas, e se cada um destes partidos aqui estivesse também presente, então era já uma outra fogueira. Pois, com certeza. Seria bom, portanto, oxalá se faça muito isso. Bom. E que voltemos também, dentro do possível, voltemos também a estar com esses indivíduos, se este ano não der, mas pessoal, ainda há tempo, Pois. Era apenas isto. Pois é. Muito obrigado, doutor Celulu. Eu vou passar agora para o doutor Venceslau. O doutor Venceslau apontava que era necessário que se melhorem alguns aspectos, quer dizer, portanto, a história de Angola precisa ser fundamentada em alguns aspectos. Que aspectos o doutor aponta que devem ser melhorados na história de Angola? Para terminar. Eu penso que, para a nossa história de Angola, é preciso, de facto, que tenhamos nós próprios coragem de abordar os nossos assuntos, porque ninguém fará por nós o que nós devemos fazer ou devemos fazer. E nos aceitemos como interessados por uma causa única, que é fazermos a nossa história e deixarmos um legado às gerações vindouras, um legado fiável. E esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, tanto devemos ter em linha de conta que estamos no processo. Estamos a construir a nossa história. Não tenhamos tanta pressa, também não tenhamos um passo muito vagaroso. Andemos com calma, com prudência, com coragem, com confiança de que a história da Angola é nossa. Nós é que devemos fazer a história da Angola. E deve ser tratada por todos. Portanto, independentemente da camisola que nós possamos usar, nós todos devemos ser partícipes nessa história de Angola. E que se dê, de facto, também uma certa
uma certa liberdade, como disse o doutor Seu Lulo, aos fazedores da história, para que, de facto, no máximo e no mínimo, seja o mais imparcial possível. Portanto, seja o mais imparcial possível. Ainda que não seja tão imparcial, mas seja o mais imparcial possível. Portanto, é bom que nós todos entendamos que a nossa história é mesmo nossa história, como angolanos, porque poderá dignificar a nossa terra como angolanos, também poderá dar uma imagem do que nós somos ao mundo inteiro. Portanto, esta é a minha proposta. Muito obrigado aos dignos convidados e nos agradecemos ao Dr. Seu Lulo, agradecemos também ao Dr. Jeremias, também a nossa profunda gratidão ao Dr. Venceslau Cassese. Está então assim terminada a mesa redonda e também não deixamos de agradecer a todos os internautas que nos acompanharam através das páginas, tanto do Facebook, do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente e através, tanto do canal do YouTube do Instituto Sol Nascente. A todos, muito obrigado e até a próxima ocasião. Obrigado.